foram publicados, né, o material digital aula a aula dos novos componentes aí do primeiro semestre, né, os novos componentes já estão publicados. Aliás, todos os componentes, né? Eu gostaria de mostrar aqui onde localizar isso lá no repositório, né? Então, se você não acessou ainda, se puderem mostrar aqui a minha tela, por favor. Então, aqui na minha tela, a gente pode localizar isso lá no repositório, né? Então, lá no repositório, onde é que a gente localiza as aulas, né? Então, eu vou localizar uma aula aqui para a gente ver aqui, né? Então, estou aqui no repositório, vim aqui em materiais digitais, né? repositórios.educacam.sp.gov.br. Então, estou aqui em materiais digitais, estou selecionando 2024, vou selecionar aqui ensino médio, vou pegar aqui pegar a segunda série, eu pegar um componente dos itinerários aqui, né? A gente lembrando que em relação ao ano anterior, né? Agora a gente tem um ganho grande, que é ter o material aula a aula para os componentes do itinerário, né? Então eu vou pegar aqui um componente do itinerário, vou pegar biotecnologia aqui, e a gente já vai ter aqui, deixa eu fazer a pesquisa, e sabe, com ao vivo, né? Tudo atrasa, mas está aqui. Então, a gente tem aquele no formato, né, em PDF, e temos aquele também em PPT, né? Então, vou baixar um aqui, e pronto, eu já tenho o nosso material aí da aula, né? O bom de você baixar ele, né, no formato aqui PPT, né, é que você pode baixar todos os recursos que foi preparado aqui para este formato, né? Então, não vai de você utilizar aqui, né? Pode mostrar minha aula aqui que eu baixei de biotecnologia, né, para a gente começar a aula aí. Então, aqui já está a aula prontinha aí, ó, para usar, né? Aí, a aula na primeira aula de biotecnologia, né? Aula preparada pelo nosso time de currículo, muito bem preparada, pesquisada. Tá aí o material para a gente utilizar aí. Bom, aí uma outra coisa que eu queria mostrar aqui é onde é que você vai localizar a ementa aqui, né? Então, você viu aqui materiais digitais, a gente localizou as aulas, né? Então, você poderia localizar outras aulas de outros componentes, de outros anos séries. Aqui em acervo digital, é onde a gente vai localizar aqui a nossa ementa. Foi publicada agora dia 31, né? Deixa eu pesquisar ela aqui. Então, aqui está a ementa, né? Que foi publicada agora dia 31, para você acompanhar aí também, né? É uma versão preliminar, né? Então, tem alguns ajustes que serão feitos futuramente, mas você consegue observar aqui também de todos os componentes aí, anos finais e ensino médio. Então, é aqui, inicialmente, que a gente começa a nossa live, né? Onde localizar esses materiais. Já que falamos aqui um pouquinho, agora você sabe onde localizar os materiais, onde localizar as ementas, né? A gente começar falando um pouquinho sobre os materiais digitais lá com a Andréia, né? Andréia, fala um pouquinho para a gente dos materiais digitais, porque a galera está ansiosa também aqui dos materiais para os anos iniciais, né? Então, vamos lá, Fábio. Só antes de começar a falar dos materiais, lembrando que o escopo sequência também está disponibilizado dos anos iniciais ao ensino médio, né? E quando você mostrou a aula, você mostrou na versão PPT. É super importante que as escolas utilizem a versão PPT, porque nela, Fábio, nós temos vários recursos, como GIFs, por exemplo, no material de língua inglesa de anos iniciais nós temos áudio, então é importante priorizar o formato em PPT. Tá? Vamos lá conhecer um pouquinho dos nossos materiais. Eu sei que os professores já conhecem bastante, mas nós vamos mostrar um pouco da estrutura dele, como que ele foi pensado e é organizado. Então, tanto o material de anos iniciais, finais e ensino médio, ele segue uma mesma estrutura organizacional. Nós começamos sempre com os conteúdos objetivos, né? E o conteúdos objetivos, ele apresenta a aula, né? Os objetivos, o que será trabalhado naquela aula. Na próxima sessão, nós temos sempre o para começar, que é um momento que é contextualizado, tanto o tema, é um momento que o professor desperta o interesse dos estudantes sobre aquela temática, que ele ativa os conhecimentos prévios desses estudantes. Na sequência, nós temos sempre foco no conteúdo, que é para anos finais, ensino médio, e o que é para os anos iniciais. A sessão, ela apresenta o conteúdo e explora os diálogos com os estudantes. Então, ela vai apresentar de forma conceitual
todo o conteúdo que será tratado naquela aula. Depois nós temos na prática, nos finais do ensino médio, praticando para os anos iniciais, que são atividades que permitem que o aluno mobilize, né, todos os conteúdos estudados de forma prática, onde ele vai exercitar o que ele aprendeu. Na sequência, o aplicando, sistematizando, que utilizam os conteúdos aprendidos em contextos diversificados, dando um novo entendimento, utilizando em outros contextos de uso daquele conteúdo. Anos iniciais, nós seguimos sempre essa organização. Anos finais, ele pode alterar um pouquinho a ordem, mesclar o que é com o praticando, mas anos iniciais a gente segue passo a passo. Temos também o que aprendemos hoje, que é aquela sessão que vai mostrar para o estudante, que vai consolidar, que vai sistematizar o que ele viu naquela aula. Então, é a consolidação das aprendizagens e conteúdos da aula. E nós temos a última sessão aqui apresentada, que aprofundando essa sessão é só para os anos iniciais do ensino fundamental. Ela trata de uma atividade sempre voltada para que o estudante faça com autonomia. Então, ele pode ter a ajuda de um adulto, mas a atividade é pensada para aquele aluno que não tem esse aporte de um adulto. Então, ele vai fazer com autonomia, ele vai poder fazer aquela atividade tranquilamente e colocar em prática os conhecimentos que ele aprendeu durante a aula. Essa é a estrutura das nossas aulas. Obrigada, André. Acho que deu para a gente aí, né? Um panorama geral aí dos materiais. Obrigado por você relembrar aí também do escopo sequência, né? Então, são materiais importantes aí para a gente estar utilizando nesse começo do ano, né? Lembrando, né? Esse ano, né? Estamos assim intensificando o incentivo à melhoria das aulas, né? Para que a gente consiga, né? Nós, professores, apresentarmos uma melhor aula, né? E aí os materiais, né? São alguns dos recursos que estão sendo disponibilizados para que a gente consiga, assim, né, melhorar a qualidade das nossas aulas. Nós queremos sempre ampliar, né, a gente, quando vai para a sala de aula, a gente sempre quer dar uma aula melhor, né, e os materiais vão nos ajudar bastante nesse recurso. Obrigado, André, de nos ajudar aí a relembrar esses pontos aí. Bom, aí uma das ajudas também que a gente tem muito importante são as plataformas, né? Então, o professor vai ser incentivado muito a melhorar a qualidade da aula, e um recurso muito importante são as plataformas. E agora nós vamos falar aí um pouquinho das plataformas com o nosso Júlio. Nós vamos falar de uma plataforma específica, né, Júlio? Não, legal. Então, Acho que só antes da gente entrar especificamente na plataforma, a gente precisa retomar só nos tipos de materiais que vão para os anos iniciais. Correto. E aí a plataforma é um dos recursos, né, curriculares que nós temos. Então acho que a Andrea cita aqui um pouquinho dos materiais que nós temos oficialmente chegando na rede, não é? Sim, posso fazer isso sim, com certeza. Vamos lá. Nos anos iniciais, nós não temos muitas diferenças dos materiais 2023 para 2024, mas tem alguns pontos que eu gostaria muito de deixar bem claro para a rede, para que eles possam efetivamente fazer o melhor uso dos materiais que nós estamos disponibilizando. Então, nós temos materiais tanto na versão impressa como digital. Na versão impressa, nós temos materiais de língua portuguesa e matemática, que se refere ao currículo em ação, de história, geografia, ciências, língua inglesa e tecnologia e inovação. Nós temos um material elaborado em consonância com o material digital. O material de língua portuguesa e matemática também é em consonância, mas eu vou explicar as especificidades deles na sequência. E temos o projeto de convivência, que é um material que só temos na versão impressa. Esse material diferencial é que ele é impresso para o professor e para o estudante. Os outros materiais o professor recebe de forma digital para trabalhar em sua aula, né, para ministrar a sua aula, e o aluno tem a parte impressa desse material. Todo o material dos anos iniciais, ele conversa tanto a aula digital quanto o material impresso. No caso de língua portuguesa e matemática, nós temos algumas aulas inéditas, né, a mais além do material impresso. Então, isso é sinalizado no material digital. Por que nós temos essas aulas a mais? Porque nós pensamos numa cobertura de aulas. Cada componente tem uma cobertura nos anos iniciais diferenciada de aulas. Por exemplo, no caso de ciências
e língua inglesa, arte, educação física, tem uma cobertura de chegar a 80% das aulas cobertas. E nós temos, no caso, por exemplo, de língua portuguesa, 50%, de matemática, 60% de cobertura, isso nos anos iniciais. E é importante também, na estruturação do material, a gente entender como que a rede vai receber esse material. Material de língua portuguesa e matemática, eles recebem semestralmente, porém, o material digital é bimestralmente correspondente ao material impresso. Já o material dos outros componentes, ele recebe bimestralmente. Eu queria falar, Fábio, um diferencial do material de educação física. O material de educação física, ele foi pensado para o professor. Por quê? Nos anos iniciais, lógico que o professor de educação física vai trabalhar uma parte teórica, mas a prioridade é a parte prática, porque ao longo dos anos iniciais ele aprende na prática. Então, esse material do professor é em versão PDF, não existe um PPT para educação física, tá? Então, é um diferencial que nós temos em educação física nos anos iniciais, que é importante que os professores entendam o porquê que não há um material em PPT, porque a gente prioriza a parte prático-teórica nos anos iniciais. E a aula de educação física é uma aula que a gente aguarda com muita ansiedade, né? Exatamente. É a aula, né, que a gente quer sair da sala de aula, né? Os estudantes querem sair da sala de aula. André, então uma coisa importante você destacou, né, que o material impresso está em consonância, né, ele tem aí está em conformidade com o material digital, certo? Isso os professores podem ficar tranquilos que eles estão em conformidade, né? Tanto digital como impresso. E aí nós temos... Eu fiz uma pergunta, né? O material digital e impresso, eles estão em conformidade. Eles estão em conformidade. O que é trabalhado no material digital, o estudante tem no material impresso para poder realizar as atividades no material consumível. Eles estão em consonância. Estou na frente do Júlio aqui. Então a gente precisa ver aqui. Não sai daí não, Júlio, que daqui a pouco a gente já começa. E lembra que eu falei das especificidades de língua portuguesa e matemática? Língua portuguesa, nós temos uma divisão aí de 5 aulas cobertas pelo material digital. E as outras 5 aulas, nós temos a previsão de 3 aulas para as atividades permanentes, atividades voltadas para leitura, para escrita. Então, rodas de jornal, rodas de leitura, leituras compartilhadas, atividades de escrita. E nós temos também, como atividades permanentes, as atividades diversificadas, os campos diversificados de atividades. A gente faz aquelas atividades mais em forma de brincadeira, de atividades mais lúdicas, mas com uma rotação, trabalhando os diversos aspectos que são necessários nessa faixa etária. Em matemática, nós temos a cobertura de 4 aulas pelo material digital. 5, são? Não, de matemática são 8 aulas na semana. Então, nós temos 4 aulas no material digital. Aí nós vamos ter as aulas de recomposição da aprendizagem, que também temos em língua portuguesa. Em matemática, o diferencial, Fábio, é que, olha aqui a presença do Júlio, para que ele possa depois explicar direitinho qual que é esse diferencial mesmo. Nós temos uma atividade permanente de matemática, que é uma plataforma. E é por isso que eu estou aqui do ladinho do Júlio e quero passar a bola para ele falar dessa atividade permanente de matemática. Ótimo. Boa. Agora acho que a gente pode entrar agora posso? Em plataformas, né? Andréia, obrigado pela sua presença aqui com a gente, né? Para a gente saltar agora aí para falar um pouquinho sobre as plataformas agora com o Júlio, né? Os materiais didáticos e plataformas, né? As perguntas, né, que vocês enviaram para a gente, nós estamos tentando, nos esforçando aqui para responder ao longo, né? A gente já viu algumas perguntas antes, né? A gente vai respondendo aqui ao longo da live, aqui a gente já está respondendo aqui os questionamentos que vocês têm enviado. Essa é uma, né? Por exemplo, se eles estavam em conformidade, né? O digital com o material impresso, né? E aí, só lembrando mais uma pergunta, né? Ao longo dos semestres, né, dos bimestres, né? Vai subir aí no repositório, né? As novas aulas, né? Então, o primeiro bimestre só que está disponível, né? Os demais bimestres, ao longo do ano, vamos subir aí.